Olá, aqui é a professora Júlia Teixeira, mestre em psicologia. Nesse vídeo, vamos falar sobre os tipos de percepção e sua importância. Para falar dos tipos de percepção, precisamos ter clareza de alguns conceitos básicos, tais como o conceito de limiar absoluto, que pode ser definido como a quantidade mínima de estímulo necessário para que possa ser detectado em pelo menos 50% das vezes. Ao aumentar a intensidade do estímulo, consequentemente, aumentamos progressivamente a possibilidade de detectá-lo. Ele difere entre espécies e entre pessoas. Por exemplo, um cachorro ele tem um limiar absoluto muito mais sensível do que os seres humanos. Eles conseguem identificar estímulos que, para nós, precisa de uma intensidade maior para serem detectados. Aqueles estímulos que não atingem o limiar absoluto são chamados de estímulos subliminares. Dessa forma, os estímulos subliminares são aqueles estímulos que possuem uma intensidade inferior à mínima. Se são subliminares e estão abaixo do limiar, eles podem ser detectados. Podemos perceber informações sem termos consciências delas. Por exemplo, ao ouvirmos uma música e notarmos alguns sons no meio dessa música que são quase imperceptíveis, som de grito, choro, tiros, eles são quase imperceptíveis, mas nos incomoda e percebemos que tem algo errado no meio daquela música. E temos também o limiar diferencial. Este limiar nos mostra a menor diferença necessária entre dois estímulos para que possamos percebê-los. Exemplo, esse limiar ele está em ação quando um músico precisa distinguir notas ou sons de diferentes instrumentos, ou até mesmo quando um crítico gastronômico consegue diferenciar temperos em determinada receita ao experimentá-la. Temos duas leis importantes para esse processo de senso-percepção: a lei de Weber e a lei de Fechner. A lei de Weber aponta que a nossa capacidade para detectar a mudança do estímulo ela varia numa proporção mais ou menos constante de intensidade do estímulo. Já a lei de Fechner aponta que a magnitude percebida ela aumenta de uma forma logarítmica. A adaptação sensorial é a diminuição progressiva da sensibilidade ao estímulo, apesar desse estímulo se manter constante. Por exemplo, da primeira vez que eu uso um perfume, eu consigo sentir o cheiro daquele perfume com toda a intensidade. Depois de um tempo usando aquele perfume, eu passo a não notar mais o cheiro dele, embora outras pessoas me digam que o meu perfume é muito cheiroso. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de percepção. Temos a percepção visual, que é aquela produzida a partir de estímulos luminosos que são percebidos pelos nossos olhos e que, ao chegar ao nosso córtex cerebral, interpretamos as informações baseadas nas experiências que já tivemos. Por exemplo, ao ver um objeto redondo, colorido, grande, nós buscamos em nossa memória, um objeto conhecido e podemos chegar à forma de uma bola de praia. Quanto mais informações nós temos a respeito do objeto, mais fácil de fazer essa seleção. A percepção auditiva é a habilidade de decifrar qualquer sinal sonoro. Por exemplo, um latido, um grito, um som metálico. A percepção olfativa é a percepção de substâncias químicas diluídas no ar. O olfato ele está muito relacionado com o nosso sistema límbico e, por isso, a nossa memória olfativa tem grande importância afetiva, porque o olfato ele pode buscar na nossa memória situações afetivas. Por exemplo, ao sentir o cheiro de um perfume, que é o cheiro do perfume que a minha amiga usava, eu vou lembrar carinhosamente dessa amiga porque o cheiro daquele perfume ativou a minha memória afetiva. A percepção gustativa é a possibilidade que uma pessoa tem de degustar um alimento, mesmo sem vê-lo, e saber reconhecer o que é, ou pelo menos relacioná-lo a outro que já experimentou em um momento anterior.
Por exemplo, mesmo de olhos fechados, vendados, e eu provar um limão, eu vou saber que se trata de um limão. A percepção tátil, através das diversas estimulações captadas pela pele, seja por pressão, temperatura, vibração ou dor, essas informações serão interpretadas nas áreas corticais específicas para a compreensão do tipo do estímulo recebido. Como exemplo, se eu colocar a mão na água fria, eu vou saber que aquela água está fria. Se eu colocar a mão na água quente, eu vou saber que aquela água está quente através da percepção tátil. A propriocepção é a percepção advinda das informações colhidas pelos sentidos sinestésico e vestibular. Reconhecemos a localização do nosso corpo e suas partes, bem como a manutenção do equilíbrio. A percepção do movimento é um aspecto fundamental da visão. Provindo da evolução das espécies, é extremamente importante para a sobrevivência. Perceber movimento nos protege de predadores e aumenta muito as nossas chances de alcançar a presa. Além das percepções provenientes dos nossos sentidos, temos também a percepção de tempo, que é a construção do cérebro, que é manipulável e pode ser distorcida em determinadas circunstâncias. Por exemplo, durante uma conversa agradável, a sensação que a gente tem é de que o tempo não passa. E, por exemplo, durante uma reunião que está extremamente desagradável, a sensação é de que o tempo passa de uma forma muito lenta. Temos a percepção de espaço, que consiste em entender o relacionamento entre dois objetos, que existe uma alteração em seu posicionamento no espaço, e a percepção sensorial, que é a habilidade de interpretar o comportamento do outro num contexto social. Bom, eu fico por aqui. Espero ter contribuído para o seu aprofundamento dos seus conhecimentos ao longo desse vídeo. Até a próxima e bons estudos!